esta sessão com o Ricardo número 112 sobre 6 detalhes que podem estar fazendo que você tenha menos vendas, né? 6 detalhes que podem estar fazendo que ou que te fazem vender menos, né? Pedindo talvez de vender mais, né? Essa é o que a gente vai ver. Se você me conhece, se você não me conhece, meu nome é Ricardo Massou, eu sou empreendedor, daquele tipo de empreendedor obcecado com geração de resultados, e nos últimos mais que 17 anos no Brasil tenho estruturado produtos de alto valor, sistema de vendas de alto impacto, isso ajudando times Brasil e mundo afora de ponta a ponta, com algumas centenas de milhões em vendas de produtos e serviços, fazendo gestão de time, com venda presencial, venda à distância. E aqui neste canal eu ensino profissionais liberais e empreendedores a conquistar mais clientes e crescer seu negócio a mais do que R$100.000 por mês de forma sólida e previsível. O que você vai ter aqui hoje, neste conteúdo de número 101, com o Ricardo, você vai poder ver se você está cometendo algum desses detalhes e pode corrigir isso. Daí, como consequência, ter um aumento da visibilidade do seu negócio, ter maior alcance dos seus clientes, um aumento nas vendas e possibilidade de interação direta com os clientes que você tem por meio de canais digitais. Tudo isso pode significar um aumento de satisfação do cliente, fortalecimento da reputação da marca, geração de recomendações positivas e maior fidelidade dos seus clientes, porque melhorar em relação à atração de clientes no mercado competitivo gera um aumento na percepção do valor de oferta que você faz, maior fidelidade do cliente e maior aumento, e um aumento mais significativo nas vendas. Você também terá, entendendo esses 6 detalhes, um aumento da conscientização sobre seu negócio. Vai aumentar a geração de demanda por seus produtos e negócios, pode aumentar o tráfego, como consequência, pode aumentar as conversões e, como geral, pode ter, como consequência geral, pode ter um crescimento global do seu negócio. Lembrar que cada negócio é único, é importante analisar sua situação específica para entender quais destes detalhes podem estar afetando suas vendas ou quais talvez não encaixem com você. Está tudo bem em ambos casos. Ao abordar essas questões, você está de uma forma ou de outra mais bem posicionado por causa de ter entendido isso para aumentar suas vendas e impulsionar o crescimento do seu negócio. Tá bem? E o que são esses 5 detalhes? São 5 detalhes, desculpa, esses 6 detalhes. Esses 6 detalhes são 6 detalhes, besteirinhas, né? Coisas às vezes pequenas, mas que podem impactar negativamente na venda e, como consequência, no faturamento do seu negócio. Se você sabe, se você não sabe, dizem-nos que entendem que a venda é feita de detalhes. Então, são 6 detalhes que podem construir ou desconstruir seu resultado de uma maneira ou de outra, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, alguns avisos e advertências que eu quero deixar aqui claros. Esses 6 detalhes, pode ter alguns que você comete e outros que não, pode ter alguns que você concorda agora, mas pode ser alguns que você não concorda e que você vai passar a concordar apenas daqui a um tempo, quando você aprofundizar mais nessa ideia de crescer seu negócio. Pode ser que inicialmente, e isso deve ter acontecido em outras coisas na sua vida, talvez não, talvez sim, mas comigo aconteceu muito, que é você escuta pela primeira vez uma coisa e você não termina de entender todos os detalhes. Parece que há coerência, parece que faz sentido, mas você não está profundo no assunto, você está um pouco raso. Então, com mais tempo, a ficha vai caindo, né? Já viu? Essa não é cair a ficha, né? Então a ficha vai caindo. Então, talvez eu fale algumas coisas, ou você entenda, ou você não entenda, ou você entenda ou não algo que eu vou dizer com sua totalidade. Às vezes pode ser alguma coisa que fique superficial para você ou que não fique tão claro. Não se preocupa, porque o que você não digerir agora, talvez por uma falha de comunicação, porque eu não consigo explicar melhor, o que você não digerir agora não é tempo perdido, porque pode ser que digira isso com algum tempo. Às vezes, comigo aconteceu muitas vezes, me falam numa ideia, a ideia não entra totalmente, né? Isso, se você é casado ou casada, ou tem namorado ou namorada, sei lá, deve ter acontecido com seu cônjuge, que às vezes fala algum comentário que você pode ser que naquela hora você não vê com total clareza o que esse comentário significa ou como pode te ajudar. Mas deixar de digerir isso com dias, né? Passar de dormir com essa ideia, né? Passar uns dias, às vezes pode ser que tenha algum sentido, de alguma forma pode te ajudar. Isso é o que eu quero que você faça aqui hoje. Que escute, que tente ver o que encaixa e o que não encaixa com você, mas não faça prejulgamentos, não se negue a nada, né? Tente deixar a mente aberta
para que algo que pode não fazer tanto sentido de imediato, no futuro pode fazer chover dinheiro na sua cabeça. Mesmo que agora possa não ser tão claro como você gostaria, pode ser que parece que há uma lógica, mas não sei como isso encaixa na minha vida. Continua escutando, porque isso pode fazer muito sentido em pouquíssimo tempo. E às vezes só o costume, a proximidade com uma série de diálogos, mesmo que cada diálogo não seja entendido na profundidade, mas a proximidade, por proximidade, a ideia vai penetrando de alguma maneira na sua mente, na sua forma, inclusive que você faz as coisas. Proximidade pode ser que tenha esse impacto em você. Então não se preocupe se tem alguma coisa que não ficou 100% captada ou não ficou bem explicada da minha parte, não interessa. Tenta sacar tudo que tiver de contexto que possa encaixar. E nesses detalhes, se tem um detalhe que não faz sentido, segura a onda, porque o próximo pode ser exatamente o problema que você tem. Pode ser exatamente o que você está fazendo. Coisas pequenas, às vezes, podem ser problemas grandes. Coisas que parecem grandes, às vezes, podem ser problemas pequenos. Já deve ter acontecido contigo ter um problema que você observa o mesmo problema 10 anos depois e fala, cara, como que eu fiquei tão preocupado com uma besteira ridícula dessas? Já aconteceu isso contigo? Ou então, ao contrário, uma coisa que parece que não é nada, e daqui a um tempo fala, pô, se aquele dia, aquela coisa que parecia que não era nada, eu tivesse levado mais a sério, não teria o problema que eu estou tendo agora. Essas coisas. Ou então, já aconteceu com você que algo que parecia muito bom a curto prazo, a longo prazo não era tão bom, algo que parecia uma notícia fantástica. E eu vou te dar exemplos práticos. Aquela pessoa que, se sabe, se não sabe, 80% dos que ganham na Mega Sena ou loterias semelhantes no mundo, em 5 anos terminam quebrados financeiramente, endividados. Então, a loteria que parecia uma coisa boa, ganhei na Mega Sena, estou milionário, que bacana, que legal, é uma coisa ruim, porque 5 anos depois você está no lixo. Né? Não todos os casos, mas 80%, que é muito. Né? Então, uma coisa que parece boa tem um desfecho menos positivo. Uma coisa que não parece tão positiva. Tem um exemplo na minha vida. Quando eu tinha 20 para 21 anos, meus pais decidiram se separar. Né? De mútuo acordo e tal, decidiram que se divorciar. Eu, naquele momento, isso desencadeou numa série de decisões que eu tinha que tomar. Eu tinha 20 para 21 anos, eu tinha que tomar algumas decisões, como, por exemplo, morar com o pai ou com a mãe ou sozinho. Tinha que tomar várias decisões. E por causa dessas decisões, durante um tempo depois, eu acabei me virando na vida. Eu acabei tendo que me virar. Me tornar independente. Eu decidi morar só. E isso que parecia ruim, o divórcio dos meus pais, ter que me virar nos 30, acabou me colocando na direção do empreendimento. E isso me provocou fiquei liso naquele momento. Isso me provocou ter que empreender. E aí comecei a construir realmente um negócio. E por anos e anos e anos depois, minhas vendas caíram em algum dos meus negócios. E isso me provocou buscar soluções. E foi aí que eu comecei a entender esses conceitos, desses mecanismos, sistemas de venda mais previsíveis e sólidos. Às vezes, e nos últimos anos, ainda mais, com Covid no mundo, com lockdown, com confinamento, ainda aprendi mais. E comecei a trabalhar isso com uma venda à distância, produtos ou serviços. Como é possível vender tudo à distância de uma forma rápida, mais organizada, mais certa, mais séria, mais eficiente, menos custosa, que requer menos esforço em muitos sentidos. Mas eu aprendi a fazer isso na base do Covid, para você entender, né? Nesse último passo. Então, coisas que parecem muito ruins a curto prazo, que depois a médio e longo prazo não são tão ruins. Então, o conteúdo, como estes 6 detalhes que a gente vai ver aqui agora, que eu vou abrir já, esse tipo de conteúdo é um conteúdo que pode ser que alguma coisa tenha a ver com algum detalhe que você está cometendo que não é fácil de mudar, pelo como está montado o seu processo, o seu negócio, seu processo de venda, seu modelo de atendimento, como você faz ou não faz clientes. Pode ser que algo seja difícil, que não seja natural, que não seja confortável de mudar, que não seja espontâneo, que requer esforço. Aí você vai ter que tomar uma decisão, porque esses 6 detalhes que eu vou abrir tem realmente o poder de te fazer vender mais. Porque se você está falhando nesses 6 detalhes, podem te fazer vender menos. Tá? Então vamos lá, detalhe número 1. Coisa simples demais, tá vendo? Detalhe besta demais. Você demora demais em responder o WhatsApp. Você nunca responde e-mails, ou você responde e-mails e WhatsApps, mas você não retorna com rigor, com detalhe, não se foca no que está lhe perguntando, não tenta entender o cliente, às vezes para não responder para a pergunta,
responder com uma nova pergunta para entender melhor o que a pessoa está perguntando, para ver como ou se você pode ou não pode ajudar. Passa de forma superficial, né? Não retorna rigorosamente, é superficial. Você pode não estar recebendo e-mails, ou pode receber e não estar respondendo, porque os e-mails hoje em dia tem muitas pessoas que não estão dando muito mais valor. Tem o WhatsApp, o cliente fala, se demora mais do que 3 minutos para responder seu cliente, as chances dela estar ocupada com outra coisa é muito grande. Quando a pessoa te manda um detalhe, ou quando a pessoa te manda um comentário no WhatsApp, veja quando você manda um WhatsApp para um negócio, um produto ou um serviço que te interessa. Quando que você faz isso? Você faz isso no seguinte cenário. Você está, talvez, no Instagram, e aí você vê alguma coisa que te interessa, lembra de alguma coisa que te interessa. Aí você vê que essa página dessa coisa que te interessa tem um link do WhatsApp e fala com o WhatsApp. Se não te respondem imediatamente, você vai fazer outra coisa. E já essa resposta, que quando eles te respondem, já passou, ficou para trás. Já não resolveu. Né? Já se perdeu o timing da coisa. Esse é um caso. Outro caso. Você recebe uma indicação de um amigo para um nutricionista. Se você fala e ele não responde na mesma hora, a chance são que você vai começar a fazer outra coisa, ou vai entrar numa rede social, ou vai começar a conversar com alguém, vai para fazer umas compras se tiver que fazer, vai no cinema, chegou num restaurante. Cara, essa é a vida, a gente está muito ocupado e tem muitas coisas chamando a nossa atenção. Então, no tempo de resposta do WhatsApp, ou responder os e-mails com um tempo mais flexível, mas responder rigorosamente, com detalhes, às vezes com uma nova pergunta para entender melhor, isso faz que essa pessoa que está do outro lado, que te contatou, sinta uma velocidade, uma atenção imediata. Essa atenção imediata gera uma atenção imediata dele. E imediatamente a comunicação flui ao ponto, rapidamente, você consiga agendar o próximo passo na tua sequência de atendimento, talvez para fazer uma venda, uma apresentação, convidar para conhecer seu produto, uma primeira reunião, sei lá. Mas o tempo de resposta é um fator brutalmente determinante. E as pessoas respondemos o WhatsApp, às vezes, quando podemos. Não respondemos imediatamente, respondemos quando podemos. Então, o tempo de WhatsApp é o tempo de resposta. Atrelado ao tempo de resposta do WhatsApp, queria te falar que a pessoa, normalmente, te manda um WhatsApp e ela, quando ela te manda esse WhatsApp, ela quer falar na hora. Mais tarde, ela pode se ocupar de outra forma. Então, se você não conseguir responder em 3 minutos, porque recebeu o WhatsApp fora de horário, quando pega o contato, você não responde mais o WhatsApp. Você pega e liga. Opa, tudo bem? Recebi seu WhatsApp, que bacana, obrigado. Olha, queria te falar, e vai para o telefone. Porque a pessoa não consegue não responder ao telefone. Ela te pediu para falar com ela e você está retornando ao telefone. Eu estou retornando teu WhatsApp aqui na ligação. Porque na hora que você falou, tal, não pude responder. E aí você vai com outro script, né? Com outro discurso, com outro speech. Né? Você vai com outra forma de alinhar. Ou faz na hora, em 3 minutos, imediato, ou então é mudar a regra de comunicação, usar outro sistema. Beleza, seguimos aqui. Então, esse é o detalhe número 1. Vamos para o detalhe número 2. Você responde o que o cliente pergunta do jeito que ele pergunta, sem antes gerar nenhum tipo de valor. E como é isso que você responde o que o cliente pergunta? Mas eu não deveria responder o que o cliente me pergunta? Depende da pergunta. Depende da pergunta. Se o cliente faz perguntas sobre benefícios ou vantagens do seu produto ou serviço, você pode responder sobre esses benefícios e vantagens. Mas, às vezes, até isso é arriscado, porque, às vezes, o que um produto oferece como benefício ou vantagem para um cliente é diferente do que esse produto tem uma vantagem para outra pessoa. É o mesmo produto, né? Por exemplo, vou colocar um contexto, uma bicicleta, produto bicicleta. Para uma pessoa, uma bicicleta é importante porque vai usar a bicicleta e o benefício que a bicicleta oferece na vida dela é porque vai usar a bicicleta para ir no trabalho e voltar do trabalho. Outra pessoa, porque vai usar a bicicleta para fazer esporte. Então, as duas bicicletas estão na mesma loja de bicicletas, mas o vendedor deve mostrar um tipo ou outro, ou inclusive a mesma bicicleta, explicando benefícios diferentes em cada caso, dependendo do interesse do cliente. Como você sabe o interesse do cliente? Perguntando. Então, se você apenas responde qual o valor dessa bicicleta vale 3 mil. Ou essa bicicleta tem câmbio de marcha, tem quantas velocidades? Você fala, tem 5, sei lá, hipoteticamente. Você não está entendendo o que ele quer. Ele talvez está perguntando quantas velocidades tem, ou quantas marchas tem essa bicicleta, porque ele apenas quer saber se tem muitas, porque ele não quer muitas. E se ele acha 5 muitas, ele se acabou de ir mal. Ou então ele quer que tenha muitas, e se tiver
E se ter 5 marchas é muito, e ele escuta isso, e ele acha que queria muito, isso fica bom. Então, no mesmo 5 marchas, pode ser uma coisa boa, uma vantagem, um benefício, ou pode ser uma coisa negativa, marcha demais, não quero não. E para isso você precisa entender, por isso que você não pode simplesmente responder o que o cliente pergunta, porque às vezes a pergunta dele está errada, e às vezes a pergunta que o cliente faz para você não é detalhista, não é profunda, é uma pergunta que responde uma dúvida dele que não está bem contextualizada para você. Então, você só pode responder depois de entender. Você deveria fazer algo do tipo assim: entendo sua pergunta sobre o número de marchas que a bicicleta tem, mas me deixa entender. Você quer uma bicicleta com muitas marchas ou com poucas marchas? Ah, com muitas. O que você espera em relação às marchas? Que tenha quantas? Você vai direcionar para a bicicleta certa. Estou falando de bicicleta, poderia estar falando de qualquer produto ou serviço. E se você está me entendendo, você pode conduzir a mesma lógica para o seu produto ou serviço agora, fazendo esse exercício. Mas é o cliente que determina o que é uma vantagem, um benefício ou uma desvantagem, um malefício do seu produto ou serviço para ele. E que o mesmo produto ou serviço pode soar bem ou mal dependendo do interesse do seu cliente. E a diferença entre benefícios e vantagens reside neste detalhe número 2. Benefícios são benefícios no geral, benefícios de um produto ou serviço. Vantagens são os benefícios que encaixam na vida do cliente. Essa é a diferença entre vantagens e benefícios. Então, você tem que buscar vantagens, benefícios no coração da pessoa que está na sua frente. Então, em vez de responder o que ele pergunta, você gera valor. Como gera valor? Entendendo o que ele quer. Mas que você encontre essas vantagens, esses benefícios personalizados, que chamamos de vantagem, mas que você encontre isso, mas que você vai bater no coração do seu cliente. Mas que você bate, mais valor que você tem no que você oferece. Mais valor que você tem e mais vontade que ele tem de encontrar no teu produto a solução ao problema dele e te comprar. Né? Então, não responde. E aí, não responde o que ele quer, porque aí o que significa responder o que ele quer? Qual o preço da bicicleta? 3 mil. Ok, vou pensar e depois te falo. Perdeu o cliente. Você vai fazer o quê? Pensar em quê? Vai perguntar para ele, entendi que você me diga o que quer pensar. Razoável pensar, porque pensar é uma coisa boa. Mas me diga, você vai pensar em quê? Se você vai ficar quebrando objeção em alguém que não sabe nem o que você tem, que você não conseguiu encaixar com ele, tá entendendo? Então você primeiro tem que encaixar, para posteriormente, apenas depois, encaixar, buscar uma solução um pouco mais profunda para conseguir mostrar o valor depois de ter gerado esse sentimento positivo com o cliente. Tá bom? Pode ser que tenha uma pequena interferência, mas eu acabei de perceber que estão cortando aqui do meu lado um negócio. Estamos concluindo, neste momento, um novo estudo de gravação, de ter uma área de podcast, então estão cortando aqui, eles não percebem que eu estou produzindo este conteúdo. Né? Mas beleza, vamos lá. Detalhe número 3. Se o cliente não responde, nunca mais tentar contato. Qual o problema? Qual o detalhe aqui? Qual o problema? O cliente não me responde e eu nunca mais tento contato. Vamos imaginar o cenário. O cliente mandou um WhatsApp perguntando pelo meu produto ou serviço, ligou perguntando pelo meu produto ou serviço, foi na minha loja perguntando, ou no meu comércio, no meu consultório, perguntando pelo meu produto ou serviço. Ele chegou na minha frente, me perguntou pelo produto ou serviço, talvez eu fui bem ou menos bem nas respostas que eu dei, entendi mais ou menos, mostrei mais ou menos vantagem, fui mais ou menos rápido na resposta, no atendimento, mas definitivamente ele foi embora, ou ele parou, acabou a conversa aqui, ele terminamos o contato, né? Seja o WhatsApp, seja presencial, terminamos o contato nesse momento, a ligação. Ficamos de ver isso para outro momento. E você nunca mais contata porque você não quer ser o chato que fica perturbando a pessoa. Primeiramente, me desculpe, mas a pessoa que estava ali procurando é ele que foi no teu negócio, ele que te chamou no WhatsApp. Então você não vai ser chato. E segunda coisa, segundamente, como dizia alguém, né? Primeiramente e segundamente, tem muitas formas, e aqui que está o pulo do gato, de responder um cliente que não está falando contigo. Tem muitas formas de fazer uma segunda chamada, uma terceira chamada, um segundo WhatsApp, um segundo convite, um terceiro convite. Tem muitas formas de fazer isso. E aqui está em você entender que você não precisa ser chato. E você não é nem chato, porque foi ele que te procurou, mas você precisa saber o que falar nesse momento. O que você tem que falar. Se o cliente veio, deu um primeiro passo na direção de te comprar ou te contratar, e depois desapareceu, não deu mais retorno. O que eu faço? O que eu falo? Então, tem muito mais a ver com saber o que falar, com que periodicidade falar, de que forma me comunicar. Tem muito mais a ver com isso do que o que tem a ver
em relação a não contatar. Não contatar está errado totalmente, é um detalhe que te faz perder cliente, porque o cliente tem uma vida, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem um médico para ir, talvez tem um filho, tem uma escola, tem um cônjuge, tem uma universidade, tem um trabalho, tem uns amigos, tem um cinema, tem um restaurante, tem um shopping. Cara, tem uma vida inteira para correr atrás. Ele falou contigo, falou, depois eu vejo isso. Protelou, passou, esqueceu, não deu. E aí, de repente, passou uma semana e você não fez nada, ele não fez nada. Fala, pô, fica até feio eu voltar agora e falar com esse cara. Eu disse que ia retornar e não retornei, me dá até vergonha de retornar agora. Você está percebendo como é natural que a pessoa possa não falar de novo contigo por vergonha? E você não falou com ela porque você não queria ser inconveniente. Olha, você precisa saber uma segunda forma, terceira, quarta, quinta, de repescar esse cliente, de recontatar, sem ser chato. O que falar é a resposta à tua pergunta, não é não contatar, é como. O que eu tenho que falar? E aí, isso tem inclusive um nome, isso é uma técnica que chamam cadências, são fluxos de novas tentativas de contato para tentar captivar novamente o mesmo cliente. É tão óbvio e tão prático isso que tem até nome, chamam cadências. Sim? E essas cadências são búsqueda de contatos, de pontos de contato, chamam touch points, né? Pontos de contato, durante uma série de dias, de formas diferentes, telefone, WhatsApp, Instagram e tal, até encontrar um ponto exato que você consiga falar com o cliente. Beleza. Então é isso. Se o cliente não responde, não para de tentar contatar. Não vai ser chato se você faz isso de uma forma certa, com a técnica certa, tá bom? Usando cadências. Muito bem. Detalhe número 4. Você não tem nenhum plano específico para conduzir o cliente e levar até a venda, até o fechamento da venda. Você recebe o cliente, você fica improvisando, você dá um jeito, vem um cliente, você fala de um jeito, vem outro cliente, você fala de outro, vem outro cliente, você fala outra coisa. Aí um cliente te compra, te contrata. Você falou não sei o que para esse cliente, você acha que isso vai funcionar para todos. Aí começa a tentar, não funciona mais. Aí bota outra coisa, um fala de um jeito, outro responde outro, outro não responde. Tem que ter um plano específico. Vou falar isso, isso, isso. E vou analisar em que ponto eu perco o cliente. Se eu perdi o cliente nessa etapa, na etapa 4 da minha comunicação, vou substituir essa por outra etapa. Se for na etapa 2, vou substituir essa etapa 2. E assim vai levando cada vez mais a comunicação a não perder o cliente até o final. Para isso precisa um plano, com um roteiro, um speech de vendas, um discurso, seguir rigorosamente esse roteiro e estar pronto para alterar apenas as partes que você, estando muito alerta, percebe que fazem você não conduzir o cliente ao fechamento. Mas se você não faz nada para conduzir, você está distraindo. Se você não faz nada para conduzir o cliente a seguir esse passo a passo na conversa, você distrai ele da conversa e não vai para o fechamento, vai se perder. Então, sem medo de perder o cliente, você tem que conduzir o cliente passo a passo para fechar negócio contigo. Se fecha, ótimo. Se não fecha, tudo bem, ele já não ia. Entendeu? Não é por você protelar mais, enrolar mais, não ter um plano, ficar dando jeitos, não é por isso que ele vai fechar ou não. É pela sua forma de conduzir que você vai saber se ele fecha ou não antes. E depois, claro, tem o que colocar dentro desse plano específico é conteúdo para um outro dia. Mas o que falar aqui para conseguir que a maioria das pessoas que chegam a você, ou o maior percentual possível das pessoas que chegam a você, sejam conduzidos e fechados e transformados em cliente, é ter um plano bem desenhado, com uma estrutura, com um passo a passo de comunicação planejado, certo? Muito bem. Detalhe número 5, não confrontar para perder ou fechar por medo de perder o cliente. Não confrontar para perder, né? Você não confronta porque você pensa que pode ser que perca o cliente, ou não fecha o cliente porque você tem medo de perder também. Basicamente, o detalhe número 5 é o medo do desconhecido. Talvez temor do desconhecido, né? O que acontece aqui é o seguinte, você nunca faz um confronto ou um fechamento firme com o cliente para ver se ele quer ou não quer comprar. Esses dias, uma pessoa da minha equipe estava fazendo um atendimento com um cliente que falou, mais tarde eu te retorno. E a resposta que a atendente deu foi, não se preocupe, eu que retorno a você, fique tranquilo, de 8 horas eu entro em contato. Aí a gente entrou em contato, né? Ela entrou em contato, fez o atendimento e falou, olha, hoje o dia foi meio corrido, imagino que você também não falou comigo que estava corrido, vamos conversar amanhã com mais tempo, fica de boa. Aí parou aqui e no dia seguinte de manhã ele continuava, ele viu a mensagem, não respondeu. A gente falou, olha, em vista da sua falta de resposta, eu posso entender como desinteresse em atingir
tal resultado que meu produto ou serviço oferece, tal transformação que meu produto ou serviço oferece. Em base à sua falta de resposta, posso entender que você não quer essa transformação que meu produto ou serviço oferece e posso te tirar da lista de pessoas que estão buscando uma solução para adquirir ou está precisando de alguma ajuda da minha parte e posso fazer alguma coisa para te ajudar. Confronto e fechamento. Eu confrontei e fechei. A pessoa da minha equipe, atendente, confrontou e fechou. Ele pode dizer sim ou não. Ele disse não. Fala, não, olha, por enquanto não vai dar certo, não vai funcionar para mim. Então, ótimo, está tudo bem. Não perdi um minuto ou mais com esse cliente. Podia ter, se você quisesse, tentado buscar, e ainda tem várias formas de tentar reativar esse cliente, mas na maioria dos casos, na maioria das ocasiões, tentar parar já é uma coisa positiva. Tentar, olha, já sei que está perdido esse atendimento. Se você não confronta, o que você pode fazer é, você tem tempo agora, vamos conversar, o que faltou, bom dia, tudo bem? Você fica enchendo o saco, sem direção. E aí acaba que por não confrontar e por não fechar, por medo do que vai acontecer se confrontar ou fechar, que o medo é o pior que pode acontecer é ele dizer sim ou não. Pior é o não. Então, se ele fala não, se acabou o trabalho neste caso com este cliente, você pode tentar trabalhar a objeção que veio, conduzir um pouco melhor, mas no momento você tem que concluir. E muitas vezes a gente não conclui, fica protelando, levando no banho-maria, nunca conclui, nunca termina. E essa situação que tem a ver com esse detalhe 5, né? Que está um pouco é prima do ponto anterior, do não ter um planejamento para conduzir o cliente e fechar, né? Que é fechar, né? Que muitas vezes não fecha nunca, né? A conversa se abre, tá vendo, nunca fala, olha, me diga uma coisa, tem uma vaga para esta semana, você quer que eu te inclua ou prefere deixar para lá e eu te tiro da lista de pessoas que têm vaga? Não é nada pessoal, é só para organizar minha agenda. Fica tudo bem dessa forma, você quer ou não? Entendeu? Não tem problema falar isso. Pode ser mais gentil e educado do que eu fiz agora. Tudo bem, tá certo. Peço desculpa. Mas é nessa lógica, entendeu? Muito bem. E detalhe de número 6. Marketing da esperança. E o que é o marketing da esperança? Marketing da esperança é pensar que você está fazendo marketing quando você está publicando coisas na rede social e nunca convida as pessoas para tomarem uma ação, que é o marketing de resposta direta. O que você faz marketing de esperança é o marketing de não resposta direta. Você fica postando coisas, você não faz nada, não convida nada para ninguém. Você tem que estar entregando conteúdo, ajudando, e depois você tem que pedir. Em algum momento você vai ter que fazer uma oferta. Então você tem que combinar esses dois momentos para não viver na eterna esperança de que alguém goste tanto de você que mesmo se você dizer, vai no direct e te manda uma mensagem. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. Você tem que agir em tempo. Você tem que ter o tempo organizado. Tempo de oferecer e tempo de pedir. Tempo de abrir e tempo de fechar. Né? E dessa forma acaba tendo melhor resultado. Tem marketing de esperança, chama marketing de esperança porque você fica na esperança de que algum cliente queira te comprar. E o marketing, que é o marketing de não resposta direta. E o contrário do que isso, que é o marketing de resposta direta, é quando você faz uma chamada para o cliente ou interessado no seu produto tomar uma ação final. E tem dia de fazer chamada para ação final e tem dia para não fazer. E você sabe exatamente em qual dia você vive hoje. Tem o dia de dar conteúdo gratuito, de entregar, de ensinar, de explicar, de mostrar meus produtos e serviços. E um dia na semana, 2 dias na semana, tem as ofertas da quinta. E toda quinta eu faço um jogo tal e esse dia é chamada para ação. Hoje é quinta, hoje é o dia de você comprar, hoje é o dia de você agir. Né? E esse é o jogo que você tem que buscar jogar, dia de oferecer e dia de pedir. Né? Dia de oferecer e dia de pedir. Em vez de ficar na esperança de que as coisas dêem certo. Sai dessa vida do marketing da esperança. Tá bom? Muito bem. Esta foi a sessão com o Ricardo número 112. Isso significa 112 semanas consecutivas produzindo conteúdo ao vivo. Se você gostou, deixe seu like. Se pensa que pode ajudar alguém, clica no botãozinho de compartilhar e envia para essa pessoa, para o WhatsApp dessa pessoa, para ela poder dar uma olhada. Muito obrigado por seu tempo, por ter me assistido, por ter me acompanhado. Forte abraço, até a próxima semana. Próxima semana na sessão com o Ricardo, de número 113, igualmente na quinta-feira, igualmente às 8 horas. Abraço, até semana que vem.